Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, classe de adultos, e estamos no quarto e último trimestre do ano 2024. E o título desse trimestre é As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que o prometeu. E hoje nós vamos estudar a lição número 9, Promessas para Pais e Filhos. Texto áureo: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2-3. Verdade prática: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Leitura bíblica em classe se encontra em Salmo 127, 3-5 e Efésios 6, de 1-4. Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A introdução da lição diz: nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos, mas desafiador ainda é um relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir bênção de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Como diz o autor da lição, pastor Linaldo Renovato, estamos vivendo muito mais difícil, e cada vez ficará mais difícil. Nós temos um aumento muito grande da tecnologia, veio o advento das redes sociais, o conceito de família está sendo completamente deturpado nas mídias, na TV e outros meios de comunicação, e vivemos um tempo de crise, é difícil, É uma preocupação. Eu até de vez em quando comento na igreja que todos os irmãos da igreja metodista pentecostal sabem, eu tenho 3 filhas e no momento tenho 4 netos. As minhas filhas já são grandes, estão criadas, sabem o seu caminho, que direcionam, mas eu fico muito preocupado com meus netos, porque o futuro eles vão entrar, 2 já estão na escola, primeiro no jardim de infância, maternal, como se diz hoje, mas depois estarão entrando em estudos maiores, e hoje tudo gira em uma coisa contrária à família. Então, criar filhos hoje, no século XXI, é um grande desafio para cada pai. O relacionamento entre pais e filhos, especialmente quando o filho chega na fase da adolescência. Então, nós vamos estudar todos esses aspectos aqui durante a lição, de acordo com os pontos que o autor foi colocando para nós aqui. Então, a primeira divisão é relacionamento bíblico entre pais e filhos, subdivisão 1, pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Salmo 127, 3. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são feitos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, estão sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Então aqui nós vamos já
fala de várias situações. Vamos voltar lá no Éden, né? Vamos sair um pouco do Salmo, e ver que Deus criou o homem, né? Criou Adão do pó da terra, moldou um boneco do pó da terra, soprou sobre ele o Espírito e ele se tornou uma vivente. E ele foi dar domínio a ele sobre tudo. Ele colocou o nome dos animais que Deus havia criado, mas não se achou nenhum compatível com ele. E aí o Senhor disse, não seja bom que o homem, que Adão, esteja só. Falei-emos a disjuntora, uma ajudadora para estar ao seu lado. E colocou um sono profundo em Adão, e da costela de Adão, tirou uma das costelas de Adão, e criou Eva a partir daí. Então veja bem, amado irmão, a primeira instituição que o Senhor criou foi a família. Mas a família não estava circunscrita apenas a Adão e Eva. Depois vieram os filhos. A Bíblia nos relata Caim, Abel, depois a tragédia do pecado trouxe naquela família, quando Caim matou Abel e foi amaldiçoado pelo Senhor e se afastou da sua família completamente. E vem Sete como alguém que um filho que Deus deu para consolar o coração do casal por causa dessa grande tragédia. Hoje, então ele vem aqui para o Salmo, né? O que o salmista nos diz? Os filhos são a herança do Senhor, ou seja, Deus, eu sempre explico isso na igreja, quando a gente vai falar, principalmente nessas questões ligadas à família, pregar ou ensinar ou até aconselhar, que os filhos não são nossos, eles são de Deus, que nos deu, por isso aqui diz herança. Herança é uma coisa que você recebeu de alguém. Meu pai tinha bens, né? Isso eu estou falando teoricamente, né? Embora eu, pastor Leonardo, viva numa casa que era do meu pai e da minha mãe. Aqui minhas irmãs permitiram que eu aqui morasse, eu moro aqui. Então eu estou aqui morando nessa casa que é, de certa forma, uma herança, né? Do meu pai. Então você recebe algo de alguém. Deus nos deu os filhos como herança. Mas para que nós, com tudo que Deus nos dá, tudo na vida, sejamos mordomos, administremos para Deus. E vem aqui a continuação, que ele diz aqui no final deste ponto, né? Estou muito aqui, mas é um ponto importante. Pais e filhos, a lição sobre isso. Então, naqueles dias, como é que funcionava? Era agricultura ou pecuária em Israel. Então, quanto mais filhos tivesse, era melhor. E por isso ele diz aqui, flecha na mão do valente. E aqueles povos, muitas vezes, as próprias famílias andavam em conflito por causa de terra, por causa de alguma coisa. Então, os filhos agregados àquela família, né, que nasceram naquela família, quando houvesse uma necessidade, estavam ali para ajudar seus pais até a se defenderem. Então, ele coloca isso tudo aqui, né? Flecha na mão do valente, essa coisa toda. E também deixar os seus pais felizes, como ele diz no versículo 5. Então, o que eu falava no final, né? Herança, galardão do Senhor. Agora, o que cabe a responsabilidade que nós vamos estudar especificamente em outros pontos. Educação, formação espiritual, o tipo da fé, para que aquilo que Deus te deu seja preservado. Ou seja, o seu filho vai ter o filho dele, e o filho dele também terá responsabilidade se ele foi orientado na presença do Senhor, como nós vamos ver depois em outros textos aqui da Bíblia Sagrada também. Então, essa é a necessidade e a responsabilidade daqueles que, ainda no século XXI, se tornam pais e têm os seus filhos e precisam ensiná-los da educação formal, né? Da educação formal, mas também a educação espiritual, a presença do Senhor, a formação espiritual, como diz aqui o pastor Erinaldo. Vamos para a segunda subdivisão, o mandamento com promessa para os filhos. Agora eu vou falar sobre os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais,
E conforme lemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Vamos ler aqui, eu sei que está na leitura lá, mas vamos ler aqui na Bíblia. Eu vou ler para o Filho Eterno aqui na Bíblia, porque aqui você tem um cruzamento de textos, né? Efésios, capítulo 6, do 1 ao 3. Já lembra, vamos repetir, né? Então, quando ele fala do relacionamento família, nessa parte aqui, de Efésios, ele fala sobre isso. Então, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, vamos lá. Como é que ele cruza esse texto? Ele cruza esse texto com Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Vamos aqui ver esta passagem. Justamente a Folha prendeu aqui. Vamos lá. Ele diz aqui em Provérbios 23, 22, ouve a teu pai que te gerou, não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Então, Paulo está orientando a igreja em Éfeso sobre esse relacionamento aos filhos, mas mostrando que na própria Escritura, no Antigo Testamento, havia isso. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí vem a citação de Êxodo 20, 12, isso está lá no próprio decálogo da Moisés. Então, perfeito. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra, é o próprio decálogo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Continuamos aqui. Essa promessa remonta ao quinto mandamento de Deus proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, a bênção para os filhos na medida em que eles honram a seus pais em vida. Importante esse último ponto que ele fala aqui. Nessa crise que foi dita na introdução, hoje a sociedade empurra com os seus ensinamentos, através de filmes, novelas, séries e umas outras coisas. Não estou dizendo todas são ruins, ou todas ensinam isso. Mas algumas delas, de forma às vezes velada ou subliminar ou escondida, que os filhos não precisam honrar seus pais, respeitar os seus pais. E aqui ele diz uma coisa importante, em vida. Porque muitas pessoas hoje só reverenciam os seus pais após a morte. Não. Tem que ser em vida. Enquanto os seus pais estiverem vivos, tem que honrar e respeitá-los. É o ensinamento bíblico que está lá no Decálogo e Paulo repete nos seus ensinamentos sobre a família em Efésios capítulo 6. Isso é muito importante ser colocado para que as pessoas entendam. Pastor, mas tem muitos filhos aí que vivem. A velhinha não respeitou o pai e mãe. Concordo, minha irmã, mas isso é exceção à regra. E também não é digamos assim, como que vamos colocar? Prolongue seus dias numa vida abençoada por Deus. A semana passada nós estudamos a promessa de paz. Quem tem paz? Qualquer um tem paz? A paz como o mundo a dá? Sim. A paz, de acordo com a visão do mundo, as pessoas gozam ela. Mas a paz, como Deus dá, só aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e permanecem na sua presença, fazendo a sua vontade. Então, da mesma forma que o filho que honra um pai, o filho que obedece a seu pai, quando o pai, aqui nós estamos falando pai e mãe, né? Ele vive uma vida em consonância com a vontade de Deus. Vive uma vida como Deus quer que ele faça. Ele está obedecendo a Deus. Isso não é um ensinamento da Igreja Metodista Pentecostal, um ensinamento da Assembleia de Deus ou de qualquer outra igreja evangélica ou protestante. Esse é um ensinamento que está na Palavra de Deus. Agora vamos para os mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais,
esses não devem provocar a ira. Os filhos ele coloca aqui entre aspas, vamos colocar assim, né? É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria proverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. E aí ele cita o Salmo 128, a nossa leitura bíblica em classe é o Salmo 127, e agora ele cita 128, 3 e 4. Assim valorizemos a nossa família como um presente de Deus e ao mesmo tempo instituamos nossos filhos para que entrem no caminho, no temor do Senhor, de modo que não se desviem. Ele volta a Provérbios. O livro de Provérbios é muito interessante e precisamos estudar o livro de Provérbios, precisamos ler o livro de Provérbios, porque ele traz muitos ensinamentos para a própria família. Então, ele cita aqui, vamos lá, Provérbios 9, que é o final deste ponto. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do salto da prudência. E o 22,6, eu vou citar de cabeça, vai ter a variação de traduções, ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar, para quando ficar velho não se desvie dele. Então, o filho tem que honrar o pai, e o pai não tem que suscitar a ira do filho. Então, precisa ter um ensinamento equilibrado sobre aquilo que o filho precisa aprender na palavra. Nós vemos o seguinte, meu amado irmão, que sempre fala, precisamos falar isso, né? Estamos aqui dando aula, ensinando ao povo, que hoje, no momento atual, temos uma visão diferente daquilo que no passado tivemos, porque nos foi passado de uma maneira diferente. O que é importante existir na família? O diálogo, a conversa, o ensinamento. Logicamente, antes do pai e da mãe ensinarem a Bíblia Sagrada, eles têm que viver isto. Há uns anos atrás, antes da pandemia, a CPA dele ofertou certos bannerzinhos pequenos, né, que você colocava no quadro e a vida deles. Tinha acho que uns 4 banners diferentes. Eu ia na CPD, comprava as revistas, eles forneciam. E um dos mais interessantes que eu achei, por muito tempo ficou na congregação em Santa Marta, depois eu não sei, dizia assim, bem grande, não leve os seus filhos para a escola dominical. Aí a pessoa olhava assim, mas peraí, não leve os seus filhos para a escola dominical, que ensinamento é esse? Aí bem pequeno embaixo dizia, vá com eles, ou melhor, não mande, não leve, não envie seus filhos para a escola dominical, não mande seus filhos para a escola dominical. Embaixo, vá com eles. Ou seja, eu ensino meu filho a ir para a igreja, mas ele vê eu indo para a igreja. Meu prazer é estar na casa do Senhor. Uma coisa é pedir ao Senhor, eu buscarei que possa habitar na casa do Senhor por alguns dias, contemplar o formoso do Senhor, aprendendo o seu tempo, enfim, alegria como disseram, vamos à casa do Senhor. Tá? Eu falo para o meu filho ler a Bíblia, mas o meu filho vê eu lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Eu falo para o meu filho orar, mas ele me vê orando. É uma coisa que é interessante, eu dou um exemplo da minha vida e, graças a Deus, eu não consegui colocar em prática com as minhas filhas tão diretamente por causa das funções de trabalho e pastorais, mas a minha esposa colocou, que é uma coisa chamada culto doméstico. Quando a minha mãe, por alguma dificuldade, minha mãe
ela fazia bolos, ela fazia crochê e tal, essas coisas, não trabalhava de carteira assinada. Ela falou assim, meu pai trabalhava, carteira assinada, trazia os tempos de casa, e ela ajudava ele, era boleira, fazia uns trabalhos manuais e tal. Mas eu tinha uma irmã que teve problemas sérios no ouvido, operou 7 vezes. Então, uma vez minha mãe não estava presente, a minha avó, a saudosa avó Rosalina, ela morava conosco, desde pequeno até quando ela morreu, eu tinha 16 anos de idade. Então, se minha mãe não tivesse, meu pai estava no trabalho, ela fazia o culto doméstico conosco. Pastor, o culto doméstico tem que ter oportunidade, tem que cantar 10 hinos. Não, é uma coisa simples, rápida, uma reflexão bíblica rápida, que possa ser entendida, principalmente se você está fazendo culto para criança, não adianta você chegar e querer pregar e falar em grego, hebraico, ninguém vai entender nada. Não, é uma reflexão rápida, um ensinamento, quase uma ilustração para que a criança possa entender. Então, é um momento em que você está cultuando junto com a sua família. Né? Você pode chamar seu filho para orar junto com você. Agora, nós temos ajudado a minha filha com 2 netos gêmeos, que estão com 3 anos de idade. E a minha esposa tem, já que quando eles chegaram já com a minha idade, já estão no maternal lá, então já estão desenvolvendo mais a fala, aquelas coisas todas. Então ela tem ensinado eles a orar na hora da comida, como minha filha também ensina lá na casa dela. Então, você vai ensinando a criança a agradecer a Deus, né? Louvo a Deus que meus netos estão sendo levados para a igreja, para a casa do Senhor. Então, isto é importante. Desde a tenridade, dar o exemplo, ensinar, falar e mostrar a verdade do Senhor. É o que ele diz aqui, diz no final, né? Valorizemos nossa família como um presente de Deus e ao mesmo tempo instruamos nossos filhos para que andem no caminho, no temor do Senhor, de modo que não se desvie, mais uma vez falando de Provérbios 22:6. Agora vamos para o cuidado dos pais com os filhos. Primeiro, cultivando o ensino da palavra de Deus. A gente vai voltar um pouco ao que já falamos, mas porque a lição pede isto, né? E os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados, ou seja, lá o Salmo 127, Efésios 6. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isto é a base para a formação espiritual, emocional e social de nossos filhos. E aí, mais um texto bíblico, né? Hoje eu estou lendo bastante textos bíblicos, porque a gente sempre fala aqui no estudo que aqui é um estudo bíblico. Não é a opinião do pastor Elinaldo Renovato ou da CPAD. Porque se fosse a opinião deles, eles não embasariam em nenhuma parte da Bíblia. Mas aqui a citação dos textos é para que nós possamos aprender. Então, primeiro, é um texto bastante conhecido, né, que está aqui em Deuteronômio 6, a partir do 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E agora presta atenção a essa parte. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso era feito literalmente pelos judeus. Hoje algumas casas colocam, né, algum versículo, né, se é o meu pastor não faltará, mas hoje, pessoalmente, não é de comunicação muito grande. O mais importante que você tenha uma Bíblia aberta no Salmo 100, no Salmo 91, ou um quadro com um versículo bíblico, é você vivenciar o ensino da palavra para os seus filhos. É o que ele diz aqui, cultivando o ensino da palavra de Deus. E, além de Deuteronômio 6, ainda tem Deuteronômio 11, 18, 19, que diz: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, e atais por sinal da vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, ensinais aos vossos filhos, falando delas, assentar a tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Pastor, 24 horas ficar falando a palavra de Deus para o filho? Não, logicamente não, que seu filho,
quando é muito pequeno tem que brincar, é necessário para o desenvolvimento dele, principalmente brinquedos lúdicos que vão ensinar ele formas geométricas, animais, outras coisas. E também, quando ele cresce um pouco, ele vai para um estudo mais profundo, ele tem que fazer os seus estudos. Ele tem que ter um momento de lazer. Aqui ele está dizendo para ser contínuo no ensinamento da palavra de Deus. Não pode ser para ensinei agora, não precisa ensinar, mas não já sabe tudo e parou de ensinar. Não. É sempre a continuidade. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos, estudo bíblico, como a escola dominical e o culto de ensino a palavra. Quando isso, aí ele cita Marcos 10, 13 a 16. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar. E esta é a extensão da igreja local. Lembremos de que o salmista escreveu à igreja quando me disseram, vamos à casa do Senhor, assim nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. E aí um dado que está fora da lição, o autor disse, é a nossa grande preocupação com hoje os que se chamam desigrejados. Eu não preciso mais frequentar a igreja, Deus me abençoa na minha casa, onde eu estiver, Deus está comigo. Deus não habita em templo. É lógico que Deus não habita em templo, Salomão falou isso, porque Deus é maior do que qualquer edifício que possa ser construído por qualquer homem em qualquer época. Então, Deus ali não... Agora, a igreja é a eclésia, que ele serve para fora, é a união onde a gente vai aprender a palavra de Deus. Então, incentive os seus filhos. Por isso, quando dou um exemplo na igreja, eu fui criado na igreja. O primeiro lugar que a minha mãe me levou foi na igreja, para ser apresentada, aquela coisa toda. Escola Bíblica Dominical, nós éramos metodistas. E, em algum momento, não sei exatamente porque, era muito pequeno, por um período, não sei se um ano, meu pai frequentou a igreja, minha família frequentou a igreja presbiteriana. Eu me lembro de ensinamentos que eu recebi, não era ensinamento, a historinha era muito pequeno, eram os brinquedinhos que tinha que dividir com um coleguinha que chegava atrasado. Isso já acontece várias vezes na igreja. Então eu aprendi a dividir. Então, a igreja, o ideal, no meu ministério, na minha igreja, nós temos uma dificuldade por falta de mão de obra e de espaço, mas temos a escola bíblica local para criança. Então tem um grupo que fica um pouco heterogêneo, né? Ou seja, crianças muito pequenas, outras maiores, mas o ideal é que tenha uma sala para cada um. A própria CPD, ela disponibiliza revista para todas as idades, né? Desde o maternal lá subindo para todas as idades, e esse é o ideal, realmente, que se tenha nas igrejas o ensinamento da Bíblia. Então, incentivar o seu filho à igreja, né? E participar das atividades. Vamos para a segunda subdivisão do ponto 2. Prioridade na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. Aí ele cita Timóteo e Tito, que diz lá que quem é o mesmo ministério precisa também cuidar da sua casa. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridade na vida do cristão, faremos assim: o cônjuge, os cônjuges, 2 os filhos e 3 a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Isso é importantíssimo, meu amado irmão, concordo. Eu, como pastor, tive e às vezes ainda tenho uma grande dificuldade com essa situação, principalmente pastor de uma igreja pequena. A igreja metodista pentecostal é uma denominação pequena, poucos membros, embora tenha 2 congregações, mas ambas também têm. E, não obstante isso, temos trabalhos, várias atividades. E, muitas vezes, a igreja demanda a presença do pastor. Ela precisa, ela quer. Então, para os obreiros colocar isso em prática, é um pouco complicado, mas é necessário. Então, ele coloca aqui: você não pode ser um obreiro da casa do Senhor, dá prioridade 100% à igreja, se você é casado, e você não dá prioridade ao seu cônjuge, não dialoga, seu casamento pode dar problema, e não dá tempo aos filhos.
Então é necessário que tudo isso seja equilibrado. É complicado, é difícil, porque aqui ele está falando para todos os obreiros, né? Ele está falando para todos os membros, todos os pais. Filho de Tito e Timóteo está falando para o aspirante ao ministério. Mas ele está dando um exemplo para toda a família, todas as famílias. É dar o seu tempo. E uma segunda dificuldade que temos hoje, e principalmente também para aqueles que não são obreiros, é que a demanda do trabalho é muito grande. Em muitas famílias, o pai trabalha e a mãe trabalha também. Quando eu digo trabalha, fora de casa, um emprego de carteira assinada, enfim, fora de casa. Porque trabalhar todos trabalham, mesmo que você não trabalhe fora da sua casa, você trabalha em casa, fazendo atividade do lar. E até cuidar do filho é um trabalho também. Mas, muitas vezes, você tem até pouco espaço, então tem que aproveitar bem, como a Bíblia diz, remir o tempo, aproveitar bem o seu tempo para dedicar, como ele diz aqui, as prioridades na vida familiar. Vamos para a terceira subdivisão desse cuidado dos pais com filhos, a disciplina e estímulo aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. Aí cita João 13,15. Vamos ver o que diz João 13,15. Vamos lá. João 13 é quando Jesus lava o pé do discípulo. Que ele deve estar falando sobre isso. Aqui. Exatamente isso. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, que Jesus lavou os pés de si, depois Pedro queria que ele lavasse o corpo todo, Jesus falou que não era necessário, mas ele deu o exemplo de humildade. O exemplo que Jesus estava dando é que hoje eu pastor preciso lavar o pé dos obreiros da igreja, os obreiros lavar meu pé, ou qualquer coisa parecida com isso. Como a igreja católica tem um lava-pés. Não, não é isso não. Ele estava dando exemplo de humildade e falou para eles agirem da mesma forma como nós, pais, temos que em primeiro lugar, dar o exemplo. Para gerar obediência, dar o exemplo, como exemplo, para gerar obediência, honra e responsabilidade dos filhos. Colossenses 3,20, Êxodo 20,12, a citar Lamentações 3,27. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração do carinho, o afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Quanto à disciplina, é importante entender o seguinte. Lógico, mais uma vez, a gente volta ao passado, meu amado irmão. A mesma ideia que hoje se entende que não estava completamente correta, numa disciplina mais forte. Então, hoje, qual é a ideia de disciplina? Tanto a disciplina, por exemplo, até vamos colocar a disciplina mesmo da igreja. Antigamente, na igreja metodista pentecostal, não vou falar das outras igrejas, vou falar da minha. Dependendo do pecado que a pessoa cometesse, ela era excluída da igreja, excluída do hall de membro. E quando ela voltasse, aí ela voltava ao rol. Hoje esses pecados são colocados também como pecados, como o pessoal não diz pecadinho, pecadão, mas alguns pecados dizem lá, são fora do corpo, outros são no corpo, eu não vou entrar em detalhe aqui, não sabe muito bem o que está escrito lá em Corinto. Então a pessoa é disciplinada, ou seja, ela deixa de ter oportunidade de cantar na igreja, de participar da ceia por um período. Mas nesse período, pastor, ela abandona não, ela continua sendo membro da igreja, ela continua recebendo assistência, o pastor tem que estar totalmente disponível para ouvir ela, e para conversar com ela e para aconselhar ela com qualquer outro membro da igreja. É assim que ele fala aqui da família. Então, primeiro se ensina, como o Senhor falou para Adão e Eva, se comer daquela árvore, vocês vão morrer. Então, a pessoa sabe o que deve fazer, o que não deve fazer e qual a consequência se não o fizerem. E depois, então, vem a disciplina com amor. E depois ele coloca contraponto à disciplina, também o elogio, o afago, que ele fala aqui, né? Demonstração de carinho, afeto aos filhos. Entendemos, meu amado irmão, e aqui eu não quero crucificar o brilho A, o brilho B, o brilho C, ou pessoas, que hoje nós estamos vendo uma outra geração. A geração que meus avós viveram era uma completamente diferente. A geração que meu pai e minha mãe viveram era uma outra. A minha geração é uma outra. E que as minhas filhas, enfim, meus netos vão viver, será uma outra.
Então, é entender aquilo que muitas vezes pode ter sido feito em excesso, pode ter sido feito um pouco além da conta, mas dentro daquela geração era algo que era feito. Hoje se entende e se ensina, e por isso estamos aqui aprendendo nessa lição dominical, que deve ser de uma maneira diferente. Deve ser uma maneira segundo o ensinamento, o entendimento do ensinamento da palavra. Então, vamos agora para o ponto 3, bênçãos, pais e filhos. Então, a primeira bênção, bênção para a posteridade. A promessa na Bíblia que traz consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a prosperidade de Israel. Isaías 44, 3, 4. Essa é a leitura bíblica em classe. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Joel 2, 28. Em Atos do Apóstolo, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos 2, 39. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. A promessa de bênçãos espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina, mediante o Espírito, para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho e sua filha recebam o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Vou pedir licença tomar um pouquinho d'água que a garganta secou. Vou começar pelo final. Lógico que a Assembleia de Deus, como nós, somos uma igreja pentecostal. Temos visto hoje menos manifestações de batismo com o Espírito Santo e dons espirituais do que vimos quando eu vi na minha mocidade, assim que eu entrei no pentecostalismo. Mas a ideia do doutor é importantíssima. Muitas vezes, veja bem, meu amado irmão, nada de ruim que você se preocupe com seu filho, que ele tenha um bom estudo, que ele prospere, preparando ele para a vida, para a vida. Mas a parte espiritual precisa ser colocada. Então, desde o início, nossas crianças precisam também ser ensinadas sobre a realidade que nós pentecostais acreditamos, que existe um batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas estranhas, e após esse batismo com o Espírito Santo, também podemos receber os dons espirituais, como já estudamos alguns anos atrás, numa lição um semestre muito maravilhoso sobre o batismo com o Espírito Santo, a 9 citada em 1 Coríntios, capítulo de número 12, mas a ideia é que há outros dons também. Aí vem dons ministérios, dons espirituais, uma série de coisas, e a gente estudou bem claramente aquilo. Então a gente fala sobre profecia, língua estranha, interpretação de língua, discernimento de espírito, dom de curar, dom da fé, palavra da ciência, palavra da sabedoria, enfim, que estão lá em 1 Coríntios. E tudo isso é necessário para a igreja. Então, isso foi quando Joel falou, e não falou teoria. Vossos filhos profetizarão. Então, existe uma promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes e ela continuou se cumprindo. Então, temos visto algumas experiências que até mesmo crianças recebem o batismo com o Espírito Santo. Não precisa chegar à fase adulta, um adulto, não. Pode receber o batismo com o Espírito Santo. Então, temos que ensinar isso aos nossos filhos, dentro do ensinamento todo, total, que a gente está falando, que o primeiro ensinamento, logicamente, é que a criança aceite a Cristo como Salvador. Não é porque ela é filho de crente que ela já é um salvo. Porque quando ela entrar na idade da consciência, ela precisa entregar a sua vida a Cristo. Eu sempre conto na igreja isso. Eu fui levado, primeira vez que eu fui levado para minha mãe, foi na igreja, criado na escola dominical, família toda crente, ou a maioria absoluta, mas com 14 anos de idade, eu entreguei minha vida a Cristo na igreja metodista, a qual eu fazia parte naquela época. Meu pai pregava no domingo à noite, fez o apelo, como naquela época sempre se fazia, todo culto se tinha apelo, e eu fui lá na frente e entreguei minha vida a Cristo. Então, é necessário ensinar o arrependimento, tudo isso por filho. E também o que cremos como doutrina pentecostal, e todo aquele que buscar no Senhor poderá receber o batismo no Espírito Santo. É uma promessa
também do Senhor para a família. Segundo a subdivisão, família é lugar onde os filhos devem ser abençoados. Nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor, a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família, os nossos filhos tenham liberdade de expressar as suas lutas e dificuldades para se tornem temas de nossa intercessão no lar. Ele cita novamente Deuteronômio 6:19, qual falamos. Nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. Então, família é o lugar onde filhos devem ser abençoados. Já falamos, e quando a gente fala, eu sempre falo na igreja ultimamente, né, a busca ao Senhor, da intimidade com Deus. E como é que se dá essa intimidade com Deus? Deus deixou-nos meios para buscarmos a sua presença. Eu até tenho falado algumas vezes, vou repetir aqui, talvez eu tenha falado em algum estudo da escola dominical aqui nesse trimestre mesmo, mas vou repetir. Talvez um irmão vê um vídeo, até dar uma pausazinha rapidamente no estudo para falar uma coisa. Pastor, por que o senhor está gravando aqui no YouTube? Eu gravo no YouTube e comecei a gravar no tempo da pandemia para alcançar os irmãos quando nós tivemos que suspender a escola bíblica dominical, a Igreja Metodista Pentecostal, qual pastorei, a partir de março de 2020, durante um período ficou só no culto à noite, domingo, que não era um culto, era uma oração. A gente ia lá, sentava as famílias separadas, todo mundo com máscara. Eu, o pastor Paulo, que é o meu pastor auxiliar, estávamos ali ministrando uma palavra rapidamente, íamos orar, e depois íamos para nossas casas. Em maio de 2020, quando a pandemia estava matando aí demais, suspendemos todos os trabalhos. Então eu passei a gravar, e por conselho de uma pessoa, eu gravava normalmente um vídeo, o vídeo ficava muito pesado, e uma pessoa amiga falou, pastor, grava e coloca no YouTube, manda o link para as pessoas, porque fica mais fácil. E assim eu fiz, gravei pregações, gravei escola dominical, gravei louvores. Quando a pandemia amenizou e nós voltamos a frequentar, eu continuei gravando basicamente somente a escola bíblica dominical. Por quê, pastor? Para aqueles irmãos que não podem ir, estão doentes, não vão à igreja. Então esse é o objetivo, para abençoar essas vidas. Por que o pastor está falando isso? Então, esse vídeo é para abençoar vidas. Mas na sua casa você pode fazer seu culto. Muitos irmãos em Cristo, durante a pandemia, tiveram que fazer o culto na sua casa com a sua família. E talvez aproveitassem os vídeos que eu mandava, eu louvando com a minha esposa, eu dando uma palavra, às vezes ela também dando uma palavra, a escola dominical, logicamente. Então, tudo isso você deve buscar na presença do Senhor. Então, é um lugar de bênção. A família deve ser um lugar de bênção. Veja aqui, a oração, o louvor, a leitura da palavra de Deus. Eu não vou falar do culto doméstico, eu já falei lá atrás. E o culto doméstico, eu vou só dar mais um testemunho da minha vida, que hoje eu sou um pastor, hoje eu, enfim, tudo que constitui uma família, e a base, o ensinamento bíblico que meu pai e minha mãe me deram, e o culto doméstico foi muito importante na minha vida. Foi muito importante para mim. Então é o conselho. No tempo em que a minha família fazia o culto doméstico, como eu disse para os irmãos, expliquei ainda há pouco, a minha mãe, meu pai estava no trabalho. Meu pai trabalhava até sábado, tinha que fazer serão. Então domingo, igreja. Então era dia de semana. Ou a minha avó, falecida e saudosa, vó Rosalina, que também muito nos ensinou. Então, tudo isso fica marcado na sua vida. E certamente se nós fizermos com nossos filhos e até com nossos netos, certamente eles serão abençoados. Por último, pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, na infância, na adolescência, na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional, espiritualmente, eu cito aqui. Vou até ler aqui, até o 19:14, vamos ver.
Os irmãos pensam, pastor, eu só leio o texto antes. Às vezes alguns textos eu leio porque quando eu estudo a lição, eu leio alguns desses textos, mas não leio todos. Então, às vezes, quando eu vou citar aqui, não é que eu saiba já o que vai estar escrito no texto, não sei que eu saiba de cabeça, de cor, né? Mas eu vou ler aqui. Jesus, porém, diz, deixar os pequeninos e não os disturbeis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Está falando de criança. Nesse sentido. Nosso adolescente deve achar guarida em nosso lar para expressar as suas demandas, a fim de ser direcionados a nossa atenção para elas. Lucas 2, 41, 49, logicamente ele está citando Jesus com 12 anos, quando foi ao templo conversar, ficou no templo, na verdade, né? Estava no templo conversando com o doutor Dalí, quando Maria e José perceberam que ele não tinha ido embora com eles, voltaram, e Maria teve aquele diálogo com Jesus. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques malignos. E aí ele cita Hebreus 6, 10 a 13, que é o texto que começa a falar sobre a armadura do Espírito. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. E, logicamente, meu amado irmão, alguém vai dizer, poxa, pastor, eu não tenho curso teológico, eu vou ensinar a Bíblia meus filhos. Mas eu não estou falando de curso teológico não, meu amado irmão. O que nós estamos falando do ensino básico da fé cristã que você deve dar aos seus filhos. Aí nós falamos de exemplo, né? Não mande seu filho para a igreja, vá para a igreja, leve ele com você para a igreja. Não mande seu filho ler a Bíblia, leia a Bíblia com ele, né? Agora, recentemente, é lógico que eles já tinham uma Bíblia, não foi a primeira que eles receberam, mas a gente foi fazer um passeio em família, um almoço lá, e depois nós fomos para o shopping perto, e as crianças brincaram lá no shopping, meus netos, e em um momento tinha lá um lugar de vender livros. Aí uma filha minha entrou, a tia dele, né, minha outra filha, comprou um livrinho lá para eles. Eu entrei, eu vi uma Bíblia infantil. E aí me deu o desejo, e logicamente isso eu comprei, eu e minha esposa estamos dando, tudo. Eu não sou eu sozinho, né? Eu e a minha esposa. Então, pegamos ali e dei para eles. Mais um instrumento lúdico, porque vem contando a história da Bíblia, mas tem o Noé, mas tem lá uma figura do leão, do urso. Então consegue entender bem. Logicamente ele não lê ainda, mas um adulto, a mãe, a Bíblia fica lá, lê, ou o pai, lê para ele, mostra as figuras, e já é um ensinamento. As minhas filhas, tem aqui, agora eu acho que até minha esposa deu para minha filha, não sei se vocês já usaram, tinha a Bíblia da criançada, e quando elas aprendiam a ler, a primeira coisa que eu e minha esposa tomamos como visão de dar para elas foi uma Bíblia sagrada. Então, como falamos, minha esposa lia a Bíblia junto com elas, minha esposa orava junto com elas, eu estava no trabalho, e muitas vezes na igreja. Eu era pastor de Caxias e Santa Marta. Quando Isabel nasceu em 94, em 95 eu assumi a igreja de Caxias e já era pastor de Santa Marta. Eram duas igrejas. Hoje Santa Marta é congregação. Então, temos trabalhos, eu estou lá, vou lá 4, 5 vezes no mês, mas na época era Santa Marta e Caxias apenas. No Campina não estava sob a minha responsabilidade. Então era domingo de manhã em Caxias, domingo de noite em Santa Marta, no outro domingo de manhã em Santa Marta, de noite em Caxias, no outro ao contrário, quarta-feira em Santa Marta, terça e quinta em Caxias, e sábado às vezes tinha trabalho nas duas igrejas, e reuniões, e vai-se embora. Então às vezes para ir para Santa Marta, não tinha como eu sair do meu trabalho, eu trabalhava lá no Caju, São Cristóvão, e pegar um ônibus, vir para casa e trocar de roupa, tomar um banho, comer, e ir para Santa Marta. Eu não chegaria em Santa Marta. Quando chegar em Santa Marta, já acabou no culto. Então eu já ia de terno e gravata para o meu trabalho, porque eu não trabalhava de terno e gravata, nunca trabalhei de terno e gravata, trabalhava com até uniforme dentro da firma. Colocava lá no lugar de guardar as coisas,
E acabava o trabalho, se pegava um ônibus e ia para Santa Marta. O que acontecia? Às vezes eu saía de manhã, bem cedo, para dar trabalho, minhas filhas estavam dormindo. E quando eu chegava de Santa Marta, elas já estavam dormindo. E no outro dia eu saía para trabalhar, elas já estavam dormindo. Aí quando eu chegava em casa, no outro dia, que não era Santa Marta, não era todos os dias, era quarta, às vezes sexta também na oração. Aí, aquelas me viam. Então eu tive essa dificuldade, mas a esposa junto ali, fazendo todo este trabalho junto com elas. Então, quer dizer que os adolescentes precisam falar suas demandas, principalmente hoje, meu amado irmão, porque hoje a influência que vem de fora é muito forte. Não só sobre adolescentes, sobre o jovem também. Então, é complicado. O mundo está tentando mudar isso aqui. E aí nós temos que ter uma firmeza espiritual, e quando eu digo espiritual, para ensinar e para manter nossos filhos, nossa família, dentro do ensinamento da palavra. E, às vezes, não é só, infelizmente, temos que falar isso no final aqui, mas às vezes não é só o mundo que quer deturpar essa palavra, não. Às vezes, até falsos líderes por aí também estão deturpando a palavra. E aí complica tudo na hora do ensinamento. Mas vamos para a conclusão. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nosso relacionamento com nossos filhos. É verdade que não é fácil formar nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Sempre Deus tem que estar junto conosco em tudo, toda a área da nossa vida. Busquemos em Deus sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Certamente que Deus dê-nos sabedoria, cada um de nós, para cuidar da nossa família e manter a nossa família na presença do Senhor. Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma lição, a promessa da proteção divina. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.